Olá, você está acompanhando a partir de agora o programa Filosofando, o seu programa de filosofia e de filosofia espírita que vai ao encontro das grandes ideias pensadas ao longo do tempo numa infinita jornada em busca da verdade e do bem. Você também poderá encontrar vasto material de estudos e pesquisa no portal www.filosofiaespírita.org. Lá estão à sua disposição videoteca, 6 blogs de pesquisa, minutos com a sabedoria, artigos no Brasil e no exterior, biografias, mulheres na filosofia e na filosofia espírita, aulas em áudio em português e francês, além de muitos outros projetos importantes para o seu aprimoramento intelecto-moral. Para você que tem restrições de visão, as aulas de filosofia espírita estão à sua disposição em áudio, em português, com tradução simultânea para o francês. A cada semana, um trabalho conjunto com nossa equipe de estudiosos na França. Escreva-nos, envie-nos suas sugestões e opiniões para o portal de estudos www.filosofiaespírita.org. Hoje estaremos completando a série de 4 programas refletindo sobre ética, moral e a importância do estudo aprofundado de O Evangelho segundo o Espiritismo, que completa 150 anos de presença entre nós, trabalho fecundo da espiritualidade maior junto a Allan Kardec, pois traz as colunas mestras de nossa vivência ético-moral. Estaremos também na companhia de Jesus, um mestre por excelência, mestre e educador de toda a humanidade. Você é sempre o nosso convidado especial. Acompanhemos a professora Sônia Teodoro da Silva, fundadora do CEF, Centro de Estudos Filosóficos Espíritas, que fará conosco este estudo tão importante para as nossas vidas. Jesus é e sempre será o nosso mestre da ética, da moral, do bem viver, do viver com qualidade. A humildade ensinada ao fariseu é a humildade de intenções que deve ocupar um espaço, se não total, significativo em nossas vidas. Humildade não é rebaixar-se ao outro, não é sinônimo de humilhação. Humildade é saber exatamente quem somos, com nossas qualidades e virtudes adquiridas e que compõem o nosso caráter e personalidade. Ser humilde é acreditar em si mesmo, mas é também saber o quanto ainda resta por fazer pelo próprio aprimoramento. É abrir o coração a Deus e deixar que Ele fale conosco. É seguir os ensinamentos de seu Filho bem-amado sem restrições, sem dúvidas, sem medo. Allan Kardec sentia essa verdade em seu coração e em suas reflexões. Em obras póstumas, ele nos fala desse contato sutil do Mestre amado ao Mestre de Lyon, seu discípulo na modernidade. Vamos relatar um episódio ocorrido com Kardec meses antes da publicação de O Evangelho segundo o Espiritismo e cujo texto na íntegra você pode encontrar no nosso portal de estudos, o filosofiaespírita.org. Esse texto foi manuscrito pelo próprio Allan Kardec sob o título Um Caso de Segunda Vista. Uma médium, dotada de clarividência, visitou a senhora Rivaio, Amélie, no dia 20 de outubro de 1863. Kardec estava em Ségur, onde trabalhava na produção do Evangelho segundo o Espiritismo. Durante conversa com a senhora Rivaio, essa lhe pergunta se a médium teria condições de transportar-se para onde estava Allan Kardec.
Após concentrar-se, a médium disse ver Kardec numa sala iluminada, cercada a casa por amplo jardim, com um aspecto agradável e alegre, diz ela. Ele, Allan Kardec, está sentado próximo a uma janela, cercado por uma multidão de espíritos que lhe conservam a boa saúde. Alguns há que parecem elevados e o inspiram. Um deles, especialmente, parece ser muito superior aos demais, sendo-lhes objeto de deferências. Vejo ainda, diz ela, um espírito que segura um livro de grandes proporções. Abre-o e mostra-me. Está escrito Evangelho. Allan Kardec analisa com seu critério superior de análise e constata que a vidência da médium era real, pelos fatos confirmados posteriormente. Conforme as comunicações obtidas por médiuns corretos e responsáveis, podemos verificar que Kardec foi absolutamente amparado e inspirado na feitura do Evangelho segundo o Espiritismo. Os espíritos dos antigos cristãos que secundaram a missão de Jesus, igualmente, estavam presentes comunicando-se através da inspiração e, posteriormente, o trabalho mediúnico veio a compor o aspecto formativo do Evangelho Espírita. Portanto, a seleção das passagens evangélicas com base nos ensinamentos morais de Jesus, seguidos das orientações dos espíritos da falange do Espírito da Verdade, que é comprovadamente o próprio Jesus de Nazaré, compõe hoje o código de moral e ética que nos cabe acatar, compreender, seguir e vivenciar em plenitude. É Jesus quem está presente naquelas orientações. É a sua falange de espíritos iluminados que nos cercam igualmente quando nos propomos a seguir os seus ensinamentos. 150 anos de O Evangelho segundo o Espiritismo significam 150 anos de luzes sobre a Terra. Seguiremos, se quisermos, e solidificaremos a nossa fé. Abriremos mão de seus ensinamentos luminosos e permaneceremos nos escuros porões da ignorância e da perturbação? A escolha é nossa. Vamos para um pequeno intervalo. Voltamos em seguida. Diante dos homens e das mulheres em desabrigo espiritual, Jesus enche-se de misericórdia, sai pelas estradas empoeiradas e secas, junto a um par de homens humildes e sensíveis, e passou a curar corpos. E porque eram tempos de mitos divinos, passa a ser visto como filho de Júpiter, como o divino Apolo, belo e sábio em seus ensinamentos. O sol invicto de Mitra, feito carne, aquele que libertava dos padecimentos, das dores e dos títeres do mundo. Porém, o seu ensinamento maior ainda estava por vir. Ele sobe ao alto de um monte, e porque aqueles eram tempos míticos, é do alto de uma montanha que um Deus se pronuncia com voz de trovão. Porém, a sua é a voz doce do irmão que acolhe nos braços as travessuras dos irmãos menores e dita as bem-aventuranças, aquelas que serão recompensas aos dissabores vividos com calma e paciência. Tempos depois, a ignorância, o despautério, a imensa ingratidão dos homens aprisiona, espanca, abandona e sacrifica a luz, como se esta pudesse deixar de brilhar diante da insanidade dos homens. E ele volta ao seu reino de luzes e de amor. Mas jamais seria esquecido, como jamais esqueceria daquela humanidade que sempre cercara de paz e de harmonia. Ao despedir-se de seus seguidores, de quem se fizer amigo, diz-lhes que é preciso perseverar nas mudanças, que elas seriam contundentes, que os homens das trevas tentariam obstacular-lhes os caminhos. Mas dia chegaria em que ele voltaria em espírito e verdade, e este dia seria o tempo do Paráclito. Chegado à terra, o grande advogado das boas causas por ele senhoreado,
desmitificaria o guerreiro, mostrando-lhe a verdadeira face. Desmitificaria os messias de falsas alegações. Desmitificaria os heróis de causas insanas e perdidas. Desmitificaria os pedestais de glória equivocadas, construídos sobre a morte e a dor causadas pelas guerras infames. Desmitificaria o mito do poder, lançando seus representantes e adeptos nas próprias ruínas das construções de pedra e de fel. O grande advogado seria formado pela legião de espíritos dos reinos da luz, partícipes em comunhão com a luz eterna e todos com o Criador de todas as coisas, e intermitentemente voltariam às sombras da terra, às estrelas de seu reino. Os homens das trevas míticas, revoltados contra as luzes que invariavelmente penetram-lhe as sombras, ainda estão presentes, varrendo a terra como furacões de ódio e de dor e morte, ceifando vidas, semeando guerras, mentindo, dilapidando, manipulando, malbaratando a vida, corrompendo, traindo o grande mestre da luz. Contudo, nunca se viram tantas estrelas jorrando dos céus por sobre o planeta de dores e de expiações, recolhendo espíritos de corpos mutilados pela insânia para o retorno aos páramos da luz, consolando mães, abrigando pais em seus braços, confortando os esperançados e os angustiados. São tempos de destruição de mitos, dos falsos mitos, dos que semearam e semeiam as dores, a traição, a tragédia. E seus representantes e adeptos, que continuam o seu trabalho insano e cruel, selecionados por si mesmos, carregarão consigo o fel do ódio que trazem consigo. E apenas um caminho haverá, o da verdade e da vida, trazidos pelo Mestre da Luz. E então, desmitificado, livre, pleno, amplo, infinito, o Mestre se apresentará diante dos seres que com ele estarão em comunhão, os portadores da veste branca, translúcida, leve, porque tecida com o linho do amor, e a terra reconstruída abrigará novamente a sua presença, desta vez para todo sempre. O Evangelho segundo o Espiritismo. 150 anos de paz e de presença de Jesus entre nós. Até o próximo Filosofando.